Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem com você, com a sua família? Como é que está a vida profissional? Como é que está a constituição do novo lar, a expectativa para esse projeto que é tão importante na vida de todos nós? Vivendo aos pés do Senhor, a gente sabe que todas as coisas estão caminhando na direção do Senhor. Há o esforço, claro, de cada um de nós, mas nós não podemos abrir mão de ter Jesus na nossa vida, de ter a bênção do Senhor na nossa vida, porque isso é imperioso para nós conseguirmos viver o projeto dele, que é muito melhor do que o nosso, para cada um de nós. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se você está nos assistindo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe. É o triplo C que a gente sempre fala. A gente está aqui numa sequência da semana passada, um programa especial que nós estamos fazendo. Se você não assistiu semana passada, vai lá no YouTube, você coloca a data, da última quinta-feira e você vai ter acesso ao programa Os Dias da Minha Mocidade, que nós gravamos e nós estamos hoje numa sequência desse programa, tá bom? E agora você vê, nós estamos num programa, como eu disse, especial. Hoje eu estou sendo entrevistado pela Raíssa e pela Nínive, que estão aqui no estúdio, Estamos fazendo um programa especial de um tema que ele é muito interessante para você e nós terminamos a semana passada, vocês comentaram sobre isso, Sobre aquilo que nós estamos abordando está dentro do contexto da Escola Bíblica Dominical, nos textos e tudo mais. A gente vai aprofundar isso mais na conversa, só que como eu vou ser entrevistado, eu passo a bola agora para vocês, para que vocês continuem. Muito bem. Pai do Senhor, Pastor Josias. Pai do Senhor também, você que nos assiste, que nos acompanha hoje aqui na continuação desse programa. Hoje, Pastor Josias, nós vamos continuar tratando do tema da semana passada, Raíssa? Vivendo o primeiro amor. E para isso eu vou fazer minha primeira pergunta ao Pastor Josias, que é o seguinte, pastor. Muitas vezes nós, vamos falar aqui dos jovens, a gente está indo na igreja, isso foi até falado um pouco no programa passado. Nós estamos indo na igreja, às vezes a gente gosta do culto, a gente só vai porque tem nossos amigos lá, mas aparentemente a gente está bem fisicamente. Quem olha pra gente, a gente está ótimo. Mas por dentro e espiritualmente a gente está fraco, A gente não está bem, aconteceu alguma coisa, seja o que for, um fator externo, das adversidades do dia a dia, mas como que a gente pode, pastor, se a gente estiver numa situação dessa, como que a gente pode pedir ajuda? A gente pede ajuda para quem? O que a gente faz? É compreensível que a gente viva, e eu digo a gente, porque não é só jovens que vivem, que passam por momentos como esse, mas você, jovem, é compreensível, que você esteja vivendo um momento da sua vida que você não gostaria de compartilhar com ninguém. Uma luta, algo que te incomoda, que te entristece, seja interna, seja na família, alguma coisa que eventualmente te envergonhe de você compartilhar, por qualquer motivo que seja, algo que seja muito íntimo seu, algo que, por algum motivo, deva ser preservado o assunto. Isso é natural, é um direito que o jovem tem. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na parte física, vamos fazer uma reflexão e uma analogia com o nosso físico, tá? Eu não estou me sentindo bem, eu estou com febre, eu estou, para usar uma situação muito próxima, com a garganta inflamada, ou qualquer outra coisa, que aconteça na nossa saúde do dia a dia. Nós temos duas alternativas. Uma delas nem deveria ser considerada, que é desprezar. A outra é procurar o médico, é procurar uma assistência de saúde, é procurar resolver aquilo ali para que não se agrave e que aquilo que é um incômodo se torne um problema sério e às vezes irreversível. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Acontece que quando eu vou ao médico, o médico senta comigo e fala muito bem o que você está sentindo. E eu preciso expor para ele.
O nosso médico, ele sabe o que nós estamos sentindo. E agora eu venho para o espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ele está esperando que a gente o procure. Então, você pode chegar para o pastor, não tem problema nenhum. Pastor, eu estou sentindo uma dificuldade na minha vida, eu não estou bem, eu não gostaria de expor, mas eu preciso de uma oração. Isso em si já é uma bênção. Por outro lado, na medida em que esse primeiro amor é efetivo na minha vida e eu tenho uma relação com Deus, eu tenho uma experiência com Ele de oração, de jejum, de madrugada, o remédio também está aí. Então, o que eu não posso fazer é a mesma coisa que eu falei aqui do ponto de vista médico. Eu não posso deixar para lá. Não, deixa para lá, depois melhora. Não perde não. Como é bom quando a gente está saudável. Como é bom quando a gente pode levantar de manhã, ir para a faculdade, ir para a escola e trabalhar, nos alegrar, passar o dia. E como é ruim quando a gente está doente. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, é bom termos saúde espiritual. E essa saúde espiritual, ela se reflete, ela é o resultado do quanto a gente cuida da saúde. Quanto a gente cuida do nosso espiritual. Né? Primeiro, eu vou usar uma expressão, né? A profilaxia, né? Ou seja, a prevenção. O que eu faço para prevenir? Não preciso esperar ficar doente. Quando a gente fala, o jovem está muito ligado nisso ultimamente, né? Quando a gente fala de saúde física, aí vai fazer atividade física, vai tal, toma isso, não toma aquilo, come isso, não come aquilo, tal. Isso é uma prevenção. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Tá? Eu preciso buscar saúde espiritual. Eu preciso buscar estar bem com o Senhor. Isso é imperioso. Do ponto de vista daquele momento em que, por qualquer motivo, houve um prejuízo, eu preciso ir buscar o remédio. O importante é a gente saber que todos os recursos para estarmos bem estão disponíveis, estão à nossa disposição. Eu não posso desprezar isso. As bênçãos, o renovo espiritual, a alegria de salvação, tudo é disponível. E tal qual o senhor falou, né, pastor Josias, achei a colocação muito interessante, a comparação aí com a saúde física, né, buscar um médico. É muito importante que nós saibamos também que não estamos sozinhos, né? Você, jovem, não está sozinho. O compromisso do Senhor é com o corpo, é com a igreja, né? Então é importante que isso seja tratado no corpo também, né? Porque o Senhor tem compromisso com a igreja. E há uma bênção especial ali ao receber a oração na igreja, no corpo, né? É diferente da gente orar em casa quando está num momento desse, passando aí uma dificuldade, né? Um problema espiritual. Com certeza faz toda a diferença buscar esse auxílio do corpo, né? Aliás, usando a mesma lógica do corpo, né? Porque a gente fala no todo, mas se uma parte do corpo está enferma, todo o corpo trabalha para curar aquela enfermidade. Né? Há toda uma movimentação da imunidade, né? De toda a estrutura bioquímica do corpo para curar aquele ponto que está enfermo. Eu machuco aí, a gente usa e aprende isso sempre. Eu machuquei o meu dedo do pé, o corpo todo vai trabalhar para recuperar a saúde do dedo do pé. Tá? Então, eu, como parte do corpo, há um corpo trabalhando, preocupado, orando por mim. Isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Você ampliou e é isso mesmo. Né? Até porque corpo é um dos segredos desta obra. É uma das experiências maravilhosas desta obra. É a experiência de corpo.
Sim, nós temos até aula, né, no Anaí, nos seminários. Igreja, corpo de Cristo. E, inclusive, pastor, dentro dessa experiência de corpo, eu acho que é importante também a gente destacar aqui que está tudo interligado, né? Os assuntos, né, Raíssa? Isso. A gente está falando aqui de viver o primeiro amor e a gente tocando agora nesse ponto, a gente conclui que não é só o primeiro amor, não é uma experiência individual. É uma experiência da igreja também, Sim. né? Porque eu não tenho como viver o primeiro amor e ter o primeiro amor renovado na minha vida todos os dias se eu não tenho uma vida espiritual saudável, se eu não tenho vida no corpo, né? Uma abordagem, uma expressão que a gente usa muitas vezes quando a gente fala da igreja, né, é que a igreja, ela não salva ninguém. E de fato não salva. Quando você vê o processo, o projeto de salvação de Deus, a igreja não está ali. É uma relação do homem com Deus, pessoal. A igreja é uma reunião de salvos. A igreja, é muito interessante você ler, eu gosto muito de lembrar de Gideão. Cada um vai lá, quebra o cântaro, levanta a tocha e a vitória vem. Né? Daquele louvor, daquela adoração, espada do Senhor, espada de Gideão, né? Daquele grito, e aí eu trago de novo, daquele louvor e do queimar da tocha de cada um e do quebrar do cântaro de cada um, daquilo ali veio uma vitória estrondosa para Israel. Né? Então, o corpo é isso. Se a minha tocha está falhando, eu vou lá porque eu vou juntar com a tocha do vizinho e ela vai voltar a queimar, entendeu? Mas eu vou estar no meio daqueles que vão vencer. Isso é imperioso. Essas experiências também que a gente tem em corpo, a gente vai edificar, né? O corpo ele se edifica com as nossas experiências. Muitas das vezes a gente tem essa timidez, a gente fica com medo de entregar, de falar, né, nossas necessidades, alguns problemas, até mesmo no seminário que foi falado recentemente do grupo de intercessão, tem um grupo ali disposto que está ali para orar por um problema, por uma enfermidade. Uma igreja, quando ela ora, eu mesma vivi recentemente, a igreja orando por uma enfermidade de um irmão, e quando esse irmão ele teve a cura, o quanto que a gente glorificou, a gente agradeceu, a igreja toda junto, o corpo do Senhor, né, glorificando, porque a luta do irmão era nossa, né? A dificuldade, a dor do irmão é nossa também. Então a gente tem que passar isso, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem esses recursos além nossos, né, pessoais, como foi dito, a oração, né, as armas espirituais, a gente tem o corpo que vai estar ali, que vai falar, que vai te ajudar. Isso é maravilhoso. Eu me lembro, hoje a gente tem um mecanismo de comunicação muito maior, né? Quando eu digo a gente, o mundo inteiro, né, tem uma facilidade de comunicação muito grande. E eu me lembro de um diácono que eu me lembro quando a filha dele me ligou e chorando, ela falou assim, meu pai infartou, está no hospital, é uma situação difícil e naquela hora, quando ela me ligou, o combinado foi o seguinte, você vai ligar para o pastor fulano, enquanto você liga para o pastor fulano, eu vou ligar para o pastor Beltrano, para que o mais rápido possível a gente consiga fazer uma rede. Amém. Na ligação, era o recurso que a gente tinha na época, não tinha um mecanismo de texto que a gente pudesse, como a gente tem hoje, essas ferramentas, e nós começamos a fazer isso. E o pastor para quem eu liguei falou assim, agora você liga para mais 2 e nós vamos acionar as nossas igrejas e nós vamos orar pelo irmão, porque o irmão está no hospital, numa situação difícil e tudo mais. Bom, quando foi mais tarde, eu falei para a filha, né, que me ligou, a jovem, eu falei, me avisa, me dá notícias. Mais tarde, um pouco, ela me ligou e falou assim, pastor, está acontecendo alguma coisa porque meu pai vai ter alta. Amém. Eu falei assim, mas como vai ter alta? Alguma coisa está acontecendo. Amém. O médico disse que vai dar alta para ele. E a primeira oportunidade que ele teve na igreja, depois, ele disse assim, eu tenho um testemunho a dar. Eu entendi, eu vivi a experiência do corpo. Ele falou assim, eu sei a hora que Deus ouviu a oração. Amém. Ele estava numa maca, monitorado. O médico disse, vou preparar o centro cirúrgico, você tem que fazer uma cirurgia agora.
Você está infartado, você tem que fazer uma cirurgia agora. E o médico saiu, ele falou assim, ele ficou sozinho, deitado, do lado do aparelho, e ele falou assim, eu senti a hora que o Senhor mudou aquela situação. Amém. Eu senti a hora que o corpo orou. Glória a Deus. E quando o médico voltou para me levar para o centro cirúrgico, ele ficou parado na frente do aparelho e falou assim, o que aconteceu? Você não precisa mais de operar. Aliás, eu vou te dar alta. Você não está infartado mais. Que maravilha. Que bem. Você está entendendo? Então, corpo é isso. E aí, dentro do contexto do programa, que é o primeiro amor, olha a importância do corpo para que esse primeiro amor seja preservado. Com certeza. Nós não estamos sós. Com certeza. E em todos os momentos, em todos os lugares, é importante lembrar aqui, porque nós temos jovens aqui que estão nos assistindo de de muitos países, de muitos lugares distantes, né? Isso é maravilhoso. Eu já vivi essa experiência também de estar em um local muito distante, longe da minha igreja, que a gente se apega à igreja da gente. A verdade é essa. Então, já tive essa experiência de estar distante, Raíssa, e de ficar triste ali, né? Muitos dias, às vezes, sem ir à igreja. A igreja era muito longe. Mas os irmãos me acolheram, mandei uma mensagem, busquei no site da igreja. Os irmãos, não, vamos orar por você. Oraram por mim, pelo Zoom, fui ao culto ali na igreja também, foi uma experiência, assim, é um refrigério. Saber também que o corpo não se limita somente àquele grupo de pessoas que faz parte do nosso convívio na nossa igreja, ali no nosso bairro, perto da nossa casa, né? Mas que ele é muito mais do que isso, né? Tá em toda parte, nós estamos ligados, né? Pastor Jesus, como o senhor fala ali na nossa vinheta, né? Ligados pelo Evangelho Eterno, pela palavra, né? É isso mesmo. Isso é maravilhoso. Há um aspecto, e aí vocês comentaram no final do programa, eu também na abertura do programa de hoje, né? Que, na verdade, para cada assunto desse aqui, a gente pode buscar no livro de Apocalipse, né, abordagens que, né, e na carta à igreja de Sardes, a gente tens o nome que vives, estás morto. Isso. Né? Isso é a pior situação na vida do jovem. É ter o nome de que vive, mas estar morto. Né? É ter apenas uma fachada de crente, mas não ter vida, não está experimentando do primeiro amor. É verdade. Dentro desse contexto, pastor Josias, eu já fiz o convite, lancei o convite na outra edição do programa, mas quero reiterar aqui, convidar você que está nos assistindo a buscar aí na sua memória quando foi o seu primeiro encontro com Jesus, quando foi que você teve essa primeira experiência com o primeiro amor. Né? Se você não se lembra, peça hoje ao Senhor que te dê, né? Que renove isso na sua vida, que te dê essa experiência. Pastor Josias, eu queria trazer uma pergunta aqui. No programa passado, o senhor falou, às vezes uma serva que era muito ativa na casa do Senhor, mas aí ela passa a viver outra situação, se casa, tem um filho, começa a se dedicar à família, e aí desacelera um pouco esse ritmo de trabalhar na obra. E eu fiquei refletindo sobre isso, pensando, né? Essa senhora certamente desacelerou numa parte ali no trabalho, mas está servindo ao Senhor ali na família, no seio familiar, no cuidado, né, do esposo, dos filhos. Enfim, no trabalho de senhoras, que ela eventualmente do trabalho de senhoras e também na criação dos filhos, né, transmitindo ali a herança, a palavra. Então eu queria que o Senhor nos desse um conselho sobre como manter este primeiro amor nas nossas atividades diárias. O que nós podemos fazer para estar em comunhão com o Senhor naquilo que é pertinente ao nosso dia a dia, né? O cotidiano? Porque a vida é tão corrida, nós temos tantas atividades e às vezes o tempo do culto, nossos cultos são conhecidos por muito breves, né? Então, o que nós podemos fazer como jovens para renovar isso, né? A todo momento na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu vou te responder essa pergunta com um texto da Bíblia que é o Salmo 92, os 2 primeiros versos, que diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. O salmista ele diz o seguinte:
eu vou louvar ao Senhor, louvar é muito bom. Eu vou ter uma experiência de manhã e todas as noites. E de manhã eu vou dizer que Ele é bom, e de noite eu vou dizer que Ele foi fiel. Então nós podemos estabelecer aí um limite de início do dia e de fim do dia, onde você glorifica o Senhor porque Ele é bom de manhã e glorifica o Senhor porque Ele foi fiel na bondade dEle à noite. A gente vive uma experiência bíblica da adoração ao Senhor por aquilo que a gente não recebeu ainda. A igreja vive isso. É verdade. O que foi a Páscoa? A Páscoa foi uma festa para comemorar uma coisa que não tinha acontecido ainda. É verdade. Foi assim no Egito? Foi assim com Jesus? É assim com a igreja hoje. Então, a fé, ela nos dá essa condição de glorificar ao Senhor por alguma coisa que a gente ainda não recebeu. E o salmista nos ensina a viver isso do amanhecer até o anoitecer. Viver uma experiência do amanhecer até o anoitecer. Glorificar ao Senhor e estar com Ele ao longo de todo o dia. Né? Eu me lembro que quando eu era diácono, eu fiz faculdade. E eu estava fazendo faculdade, eu estava no diaconato. E eu comecei a refletir o seguinte: em cada situação do ambiente universitário, até porque eu trabalhava e estudava na mesma faculdade, né? Então eu passava manhã, tarde e noite no mesmo lugar, os 3 turnos. E eu sempre pensava o seguinte: quando as situações se levantavam ali, se apresentavam, o que acontece na vida de todo mundo? E se eu fosse ungido? Como que eu reagiria a essa situação? Eu fui ungido. E se eu fosse pastor? Como que eu reagiria a essa situação? Eu sempre pensei isso. Né? Então, isso nos dá um nível de maturidade muito grande em relação à nossa vida com Deus. Né? Então, você é um jovem, você é uma jovem. E se eu fosse a mulher de um pastor? Como que eu deveria reagir nessa situação? Isso vai te preparar para ser esposa de um pastor. Amém. Né? Se eu fosse do grupo de intercessão, se Deus tivesse me confiado essa responsabilidade tão grande, como que eu deveria me portar numa situação como essa? Né? Eu me lembro de um dia que o meu carro, eu tinha batido o carro estava, né? Eu não sou um mau motorista, não, sou um bom motorista. Na verdade, o culpado foi o outro, não fui eu. E eu fiquei sem carro. E o presbitério me chamou, o pastor responsável me chamou e falou assim: olha, você não vai ficar a pé, não. Enquanto seu carro não está resolvido, seu carro, fica usando a caminhonete da Rádio Manaim. Era muito engraçado porque as pessoas paravam na rua e me pediam oração. Porque a caminhonete é toda plotada com a marca da Rádio Manaim, da igreja, bem discreta, né? E nesse contexto, eu fui levar a minha irmã e minha sobrinha no aeroporto, né? Era o carro que eu usava para o meu dia a dia. Né? Eu fui levar no aeroporto e eu fui fechado. E a minha sobrinha abriu a janela do carro e começou a xingar o motorista do outro carro. Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é você que está xingando, é a Rádio Manaim que está xingando. O carro todo plotado, é institucional esse xingamento. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa entender que a gente leva uma marca com a gente. A marca do sangue de Jesus. Glória a Deus. Ela está na vida da gente. Então, a nossa atitude de manhã ao anoitecer, no dia a dia, ela precisa fazer jus a essa marca que está na vida da gente. Não estou falando de um adesivo que a gente põe no carro, eu estou falando de uma marca que está na nossa atitude, que está na nossa maneira de falar. Eu fui professor universitário há alguns anos e algumas vezes eu fui abordado por alunos e falei assim: o senhor é crente, não é? Sou, por quê? Não, porque o senhor fala de um jeito diferente. E nem por isso
você precisa ser aquela pessoa isolada, né? Eu sempre gostei muito de conversar com os meus alunos, sempre foi meu jeito de ser e tal, mas assim, eu vi algumas vezes as pessoas me perguntarem porque a gente carrega uma marca com a gente. É verdade. E eu pensei que agora também, pastor Josias, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Então, é um ciclo. A gente se enche da palavra, se enche do louvor, se enche da glorificação. E isso reflete nas nossas atitudes, né? Então, se eu vivo o primeiro amor, a minha vida vai refletir o Senhor Jesus, vai refletir o amor de Deus, né? Que está sobre nós. A carta à igreja de Laodiceia, que é a última carta, a gente não chegou ainda nela, mas eu gosto demais desse texto. Eu acho ele maravilhoso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Isso, eu não vou falar, há muitas coisas nesse texto que falam muito ao meu coração, mas é importante a gente lembrar de que o Senhor está à porta. Quer dizer, e a gente já comentou sobre isso, o recurso que eu preciso, ele está perto, ele não está longe. Isso, porque quem está à porta, né? Quem está à porta está pertinho, né, Raíssa? Já está aqui, já chegou. Já chegou. Diga, Raíssa. Uma dúvida agora que me deu, assim, quando você leu esse versículo, né, de Apocalipse 3:20, quando o Senhor fala que Ele está à porta e bate, isso quer dizer o quê? A gente vai abrir a porta do nosso coração, mas é o quê? Uma vez só? Isso é diariamente? É a todo tempo? Ele está batendo o tempo todo? Como é que é? Uma vez que a gente abre, já permitiu, ele já entrou. Mas, como a pergunta dela, ela falou, né? Às vezes a gente está em um momento que não está tão ali no convívio, não tá tão indo na igreja, vamos dizer assim, por problemas externos que a gente tem. Mas e aí? A gente tem que abrir a porta do nosso coração de novo? Como é que ele está batendo? Muito interessante. Olha só, o tema nosso é o primeiro amor. Isso. Tá? Obviamente que o primeiro amor é aquele dia que Jesus entra no nosso coração. Uhum. É aquele dia especial, maravilhoso na nossa vida. Quando ele diz, estou à porta e bato, há algumas aplicações proféticas que nós podemos fazer desse texto. Você pode fazer, por exemplo, uma aplicação sobre o momento profético que a igreja está vivendo. Uhum. Jesus está às portas. Uhum. Então essa é uma abordagem que você pode fazer. Uhum. Você pode fazer uma abordagem do ponto de vista do primeiro amor. Jesus está à porta do coração, ele quer se revelar, ele quer entrar quando ele nunca entrou na vida do homem. Uhum. E aí o homem tem uma experiência. Você pode falar sobre alguém que já recebeu Jesus um dia na vida dele, depois botar ele para fora. Tem algumas perspectivas aí. E o pastor Eduardo Dodge, ele dizia o seguinte: Deus salva quem eu não salvaria. No projeto de Deus, na economia de Deus, ele está insistindo. Ele quer voltar. Amém. Ele quer entrar de novo. Então ele está à porta. Por quê? Deus sabe o amor que ele sente por cada um de nós. Amém. Né? E ele está à porta e bate. De qualquer maneira, eu não quero botar Jesus para fora. Amém. Isso aí. De qualquer maneira, eu não quero botar Jesus para fora. Então, assim, é todo dia? Depende. Se eu botei ele para fora, ele pode voltar e bater de novo. Mas e se eu não botei ele para fora, já está dentro. Então, tá bem. Isso é que é importante. Mas também tem aquela ótica, né? O pecado nos separa de Jesus. E todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, nós precisamos ter esta vigilância, que tem tudo a ver também com esse tema, né? De viver cada dia o primeiro amor. Perfeito. Então, eu creio também que a cada pecado, e não existe pecadinho, pecadão, ele foi para fora. O pecado nos afastou dele. Isso. Então, pecou, ele já saiu na porta. Mas ele está na porta. Então, precisa ele está perto. Abrir de novo. Ele está perto, ele tem o recurso, ele quer salvar, ele quer abençoar. É isso que ele quer. É verdade. Glória a Deus. Pastor, eu tenho uma última pergunta aqui para a gente encerrar as perguntas.
que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Se o senhor me permite, eu vou ler aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A minha pergunta, para finalizar aqui, pastor, é o seguinte. O Senhor, ele diz aqui, né, nesse versículo, quem vencer, dar-lhe-ei, né? Dar-lhe-ei a árvore da vida. Uhum. Pastor, como é que a gente faz para a gente alcançar, né, a árvore da vida, a vida eterna, em meio a tantas adversidades que a gente tem, mas as tentações, eu quero mais falar nesse sentido das tentações que os jovens têm no dia a dia, né? A gente passa por várias situações no nosso dia a dia, no trabalho, seja onde for, que a gente é tentado. Mas como que a gente pode fazer, pastor, para a gente alcançar a árvore da vida, para a gente passar por essas tentações? Vamos lá. Jesus foi tentado. Então, se ele foi tentado, quem somos nós? Obviamente que se o adversário teve essa coragem, né, e se o Senhor Jesus se permitiu passar por isso, ele o fez para que nós tivéssemos uma lição, tivéssemos uma referência, a maior referência, a referência do servo, que é o Senhor Jesus. Obviamente que os demais personagens bíblicos, heróis bíblicos, eles nos ensinam muito, né? Mas a nossa referência é o Senhor Jesus. Amém. Então não é privilégio de um ou do outro, todos passamos por isso. E jovens, é o grupo de interesse desse programa, o jovem passa por isso. Alguns aspectos nós temos que levar em consideração. O primeiro é que o Senhor Jesus, ele saiu da tentação usando a palavra, na revelação. A palavra na letra, o adversário usou. Mas a palavra na revelação, quem usou foi Jesus. E a revelação, ela vence. A revelação, ela vence. É a palavra no Espírito. É a palavra com a candeia acesa. Amém. Ela vence. Então, a palavra. Para cada situação que qualquer jovem possa ser exposto, há um texto da Bíblia que ensina ele a sair disso. Provérbios. Provérbios tem um ensinamento maravilhoso. Eu acho que o maior problema de Provérbios é a gente conseguir guardar tanta coisa tem de ensino lá. Então, a palavra viva, a palavra revelada, ela é a primeira e melhor arma que nós temos. Eu lembrei da palavra, Amém. O Senhor falou comigo, a tentação, resistir ao diabo, a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Pronto, a tentação se afasta. Amém. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu costumo dizer o seguinte, a perda da bênção é um despenhadeiro no escuro. Eu nunca sei se o próximo passo é o passo da queda. Como é que eu faço para não cair? Ando longe do despenhadeiro. Então, às vezes, o jovem entra numa tentação porque ele construiu o caminho até lá. Ele foi naquela direção. Fraqueza, não. Você foi. É verdade. Você se permitiu atitudes que, se você desse ouvido à revelação, você não teria se permitido. Ninguém conhece, ninguém sabe. E aqui eu estou abrangendo todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Ninguém sabe se o próximo passo é o abismo. Então o que eu faço? Ando longe dele. Ando longe da borda. Tem muito jovem que gosta de andar muito perto da borda. Isso é perigoso. Repito, o que está em jogo é a vida eterna. O que está em jogo é o projeto de Deus. A palavra fala sobre os pensamentos acerca de nós, que são pensamentos de bem, não de mal. São bênçãos que Deus tem para cada um de nós e para vocês, jovens, para você que está nos assistindo. É algo maravilhoso. Considere todas as suas capacidades, sua inteligência, a sua família e o que ela pode fazer por você. Considere
eu tenho condição de estudar em Harvard. Ótimo. Vá, estude. Agora, o que Deus pode te dar é maior do que isso. Amém, glória a Deus. Então, é muito melhor, e aqui eu digo por conhecimento de causa, porque eu fui criança, adolescente, jovem, me casei, constituí família, tive filhos e estou até aqui hoje. E eu posso olhar para trás e dizer, glória a Jesus, porque eu escolhi viver o primeiro amor, porque eu escolhi viver o projeto, entendeu? Então, a tentação, né? A tentação, essa expressão muitas vezes ela tem um peso, né? Como sendo uma coisa... Não, a tentação é muito boa. É muito boa, creia. Tentação é uma coisa muito... Se não fosse boa, não era tentação. Verdade. E por isso, nós temos que ter a sabedoria, os frutos do Espírito, nós precisamos ter a palavra revelada, nós precisamos ter as ferramentas para discernir, para entender que eu posso viver o projeto de Deus, preservá-lo em minha vida, preservar o primeiro amor, porque o resultado disso na minha vida será muitas bênçãos. Glória a Deus. Amém. Amém. Interessante que a gente abordando, né, esse tema, lá no início, na primeira pergunta, lá no outro episódio que a gente teve, no primeiro episódio, a gente perguntou, né, sobre o primeiro amor, e chegamos até aqui sempre falando do primeiro amor e uma construção também. Porque quando você aceita o Senhor, não quer dizer que não vão vir as tentações, não vão vir as lutas, mas como que você vai continuar tendo esse primeiro amor. Então é usando das armas espirituais, mas também amando a palavra do Senhor, né? Porque quando a gente ama o Senhor, a gente ama tudo que Ele nos deu, as ferramentas que Ele nos deu. Então a gente amando a palavra do Senhor, a gente consegue vencer, né, Nínive, as tentações. Com certeza. O inimigo, né, que é tão sutil, que chega tão sutil nas nossas vidas. E esse primeiro amor é que nos faz a gente ficar cheios, né, do Espírito Santo. A gente até fala, né, com as crianças. A gente tá com o coração cheio, está com o coração vazio. Não, tia, tô com o coração cheio. E é isso, a gente tá lá com o nosso amor, nosso coração, né? Coração cheio, que ele transborda de amor, transborda de alegria ao nosso Salvador, nosso Pai. Glória a Jesus. Finalizamos? Finalizamos, que pena. Pastor Josias. Mais um? Queridas, né, eu tô sendo entrevistado por vocês, mas obrigado por vocês estarem aqui. Foi uma experiência muito interessante. Né? A gente conversou, né, e chegou à conclusão, vamos fazer um programa diferente, né? Vamos fazer um bate-papo, né, entre nós aqui. Foi ótimo, gostei da ideia. De vez em quando vamos voltar a fazer isso aí. Foi bom demais, né? Tá Bem bom? resumido em tudo. Isso, Nínive, a paz do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor, foi bom demais, um prazer enorme, foi muito gostoso fazer esse programa, né, Raíssa? A paz do Senhor também, você que nos assiste. E quero também deixar um abraço aqui para Karina, que hoje não está aqui conosco no estúdio, Karina e Esther, pastor Josias, que também fazem parte da equipe aqui de produção do programa. Esther tá vindo, né? Tá vindo. Aliás, Karina é uma experiência muito interessante, porque ela começou jovem aqui no programa, se casou, né? Que coisa boa, né? A gente vê isso acontecendo na vida dela, de vocês, né? A gente o amor físico também, né? É isso mesmo, glória a Jesus. Importante. Raíssa, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os jovens que estão nos assistindo. Muito bem, a gente chega então ao final de mais edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta, né, com um novo tema, uma abordagem daquelas que você está acostumado a assistir, contando com a sua oração. Ora por nós, a gente precisa, tá bom? Eu costumo dizer, a gente não merece não, mas precisa. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.